que é o seguinte, vamos lá. Ontem o Valu comentou aqui, foi ontem ou anteontem, o Fernando Henrique falou ontem, né? Ontem o Valu comentou aqui, questionou, Joe, por que o Fernando Henrique não joga? O que está acontecendo com o Fernando Henrique? Você foi investigar, buscou a informação, como é que está essa situação? E tem algum outro jogador no grupo lá do Cruzeiro que não está satisfeito com o ambiente? Me fala, por gentileza. Ô, HG, falando primeiro sobre o Fernando Henrique, a situação é a seguinte, desde que o Zé Ricardo chegou, o Cruzeiro treina em um período só, mas esse treinamento é dividido em duas partes. E o Fernando Henrique não tem participado desta primeira parte. Ele tem participado rotineiramente da segunda parte. Então não teve muito tempo para poder mostrar se tem ou não condições de jogar sob comando do técnico Zé Ricardo. E com essa ausência ali de tempo nos treinamentos do Cruzeiro, ele acabou nem ficando relacionado para a partida de hoje. Então é um jogador que recentemente o staff dele chegou a conversar com o Cruzeiro sobre o que o clube pensava em relação ao futuro do atleta durante essa janela de transferências no meio do ano. Houve uma conversa entre empresários do Fernando Henrique e diretoria do Cruzeiro para entender se ele seria ou não utilizado e o staff do jogador escutou que ele seria utilizado. Então, HG, nesse momento eles nem sequer foram atrás de uma possibilidade, uma alternativa para que o jogador deixasse o clube. E aí, logo depois da chegada do Zé Ricardo, ele acaba não tendo tantas oportunidades nos treinamentos e por isso fica fora do jogo contra o Santos na partida de hoje, que acontece pelo Campeonato Brasileiro. E importante, HG, logo que ele chegou, ele teve uma lesão grave que o tirou dos gramados por 6 meses. Ele passa o primeiro semestre todo fora de combate. E é um jogador que o Paulo Pessolano, a princípio, utilizaria como titular como é que tá a no situação primeiro dele? semestre. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025 e a multa rescisória para o exterior, ela está ali entre 40 e 50 milhões de euros. Então é um jogador que tem bastante segurança ali em relação ao contrato com uma eventual saída. Ô Joe, você acha que tem que jogar, tem que dar mais oportunidades ou o momento não é para isso, mas tem assim que o time dê uma equilibrada? Não, primeiro que ele deu um azar muito grande, né, tendo essa lesão, né? Quando ele teria a oportunidade com o professor Paulo Pessolano, mas me chamou um pouco a atenção do Pepa também nem olhar muito para ele, assim, né? E aí na sequência agora com essa viagem para Santos, o Zé Ricardo também nem relacioná-lo. Eu sou um Será pouco... que é só bola, cara? Falta bola ou tem alguma outra Não, questão? a impressão que passa, né? E aí, né, eu falei isso hoje no programa 98 Esportes, né? Eu falei que eu acho que eu vejo muita emoção em relação ao que está acontecendo com o Fernando Henrique, né? Como assim? Eu vou explicar. E aí eu vou direcionar a crítica para o Felipe Machado. Como o Felipe Machado não rende absolutamente nada do ponto de vista do torcedor, o torcedor acredita que talvez dar uma chance, uma oportunidade para o Fernando Henrique seja as soluções do Cruzeiro. Mas, gente, a gente não está falando aqui do Tony Kroos, não, tá? Tem que ter calma. Ele tem que saber até como que ele volta de lesão, né? Depois de ficar tanto tempo machucado, tem que saber a condição dele, como é que ele tá treinando. Pois é, será que não pode ser isso? O fato dele não estar jogando e não estar sendo relacionado? É até difícil falar de um jogador que não tá jogando e que tá vindo de uma lesão longa, né? Grêmio, como é que a gente vai avaliar? O Grêmio também não foi, gente, sabe? Sim, assim, claro que... Havia uma esperança muito grande de virar no Grêmio, né? Se tem uma coisa que eu ouço quase que todo dia são as rádios do Sul. E eles tinham uma esperança muito grande. Tanto que quando o Cruzeiro anunciou que ia trazer, você lembra que ficou uma quizumba do cacete? Ele viria no ano passado, os caras tentaram segurar. O presidente acabou segurando lá no Grêmio, e depois ele conseguiu vir de forma gratuita no início desse ano. Mas a imprensa de lá apostava muito nele. Aí, a gente vai em cima do que eles acompanham de perto. Só que aqui também, Valu, não virou, o Cabido disse, não jogou com o Pepa, nem relacionado foi pelo Zé Ricardo. Agora, a pergunta é que não quer calar. Você tem alguma informação sobre por quê? Não tenho, e quem tem que ter, na verdade, trazer a público é a direção de futebol. Porque, pelo menos nesse instante, para mim, o Fernando Henrique já pode entrar na conta de Davó, de Henrique Dourado, já pode entrar na conta de Igor Formiga. E assim, só para deixar claro, eu concordo com o Cabido, a gente não está falando de nenhum Tony Kroos. Quando eu falo a respeito sobre o Fernando Henrique, não é que colocá-lo resolveria os problemas do Cruzeiro, mas a gente está falando de um setor que é caótico desde quando o Richard foi envolvido naquela questão das apostas, e o Richard também não era nem de perto um outro Tony Kroos.
A diretoria do Cruzeiro de futebol teve a janela de meio de temporada, não conseguiu trazer um camisa 5 dentro das possibilidades do clube. Ninguém tá falando aqui da diretoria ir, extrapolar, sabe? Todo mundo já sabe de cor esse tipo de situação do Cruzeiro. Então eu detecto uma falha muito grande, porque o Matheus Jussa acabou virando titular por conta do Machado não conseguir fazer a função. A gente está falando do setor, na minha opinião, mais problemático do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem um jogador que é titular no banco de reservas. Você acha mais problemático que o ataque do Cruzeiro? Eu já discordo. Eu acho meio campo, Cabido. O meio campo do Cruzeiro, ele é, de certa forma, até lamentável. Mas o ataque do Cruzeiro é um escândalo. Não. É um escândalo. Para mim, hoje vai funcionar Jussa, o Lucas Silva e o Vital? Não sabemos. Mas aí a ponto da gente pegar e falar assim, Fernando Henrique, você vai ter a sua oportunidade? Coloca, vai. Eu tô falando ao longo do ano só, na verdade, assim. Pra mim, eu detecto uma falha. Eu entendo e acho que você tem razão em cobrar explicações. O Cruzeiro não pode ter titulares com recurso tão pequeno no banco de reserva. O Cruzeiro precisa de ter um elenco mais utilizável possível pro time. Nós estamos falando do jogador que não vai... Então isso que ele tá dizendo tá indo ao encontro do que você pensa. Nós temos o elenco do Cruzeiro que é o maior problema, talvez, para explicar esse momento que o Cruzeiro está vivendo. Eu acredito que é. Você acha que a direção do Cruzeiro usou de uma estratégia de muleta, falando que o Cruzeiro seria contra o rebaixamento, já prevendo, sabe aquele negócio da aposta no caos, que eu sempre falo aqui? Quando você apostar no caos, a possibilidade de você acertar no início da temporada é muito grande, porque é só um ganha, né? Então, você acha que foi uma estratégia inteligente até certo ponto ou não? Certamente uma estratégia. Quando se traz e faz um investimento num cara do nível do Matheus Pereira, quantos clubes que estão lutando lá embaixo pode pagar o Matheus Pereira? Ou o que ele recebe hoje? Então, assim, certamente é uma estratégia. E não, a gente fala do Matheus Pereira, mas a gente pode usar outros nomes. Que gastou buscando Arthur Gomes, busca o próprio Wesley, o Gilberto, o Wesley. São jogadores caros, são jogadores que têm bola. Então, quando o Cruzeiro vai atrás desses nomes, desses jogadores específicos, eu não acredito que a ideia da diretoria fosse lutar contra o rebaixamento. Honestamente, para mim é uma bela estratégia, que ela usou, algumas pessoas compram e o clube consegue conviver sem a questão dos protestos, das críticas ou daquele incômodo que seria uma pressão ainda maior da torcida e por parte da imprensa. Mas para mim, o elenco montado e o que é gasto é para um time que disputa pelo menos meio de tabela. Não, mas desde aí que você falou, tirando o Matheus Pereira, qual que seria titularíssimo em times que brigam pelo G6? Não, mas meio de tabela não é o G6. Se não, fosse, tudo bem, se fosse meio de tabela G6, seria 12. Não, são 20, então 10º lugar. Mas que seja meio de tabela. Checkmate em dólar. Mas... Que aí você tá falando de situação de Libertadores, né? Ué. Mas não tem como, é cheque. Deu cheque. É brigar pelos 8 primeiros colocados, entre os 8 primeiros colocados. E eu reitero isso. Não, mas do 8º pro 6º é coisa de 3, 4, 6 pontos. Você tem que pensar do 10º pro 8º. No final do campeonato a distância é pequena. Depende do recorte. Não, mas a gente tá falando que são jogadores caríssimos, que são jogadores que quem investe tá querendo coisas grandes. Eu vou dizer uma coisa. Eles poderiam jogar no Atlético Paranaense, eles poderiam jogar no Bragantino, eles poderiam jogar no Fortaleza. Quem dele? Brigando por posição, né? Que eu falei, Matheus Pereira não jogaria Gilberto pega titular no Atlético Paranaense com o Vitor Roque lá? Cara, poderia jogar. Poderia jogar. Ele poderia jogar. O 9 do Atlético Paranaense é o Vitor Roque. Ele poderia jogar no Atlético Paranaense. Que isso? Ele poderia jogar no Bragantino. Poder jogar, é só o técnico escalar. Ele pode jogar até no Barcelona. Ele poderia jogar no Bragantino, que é sétimo colocado. É que o recorte atual, você está pegando o momento dele que é péssimo. Ele poderia jogar no Bragantino. Mas o Gilberto, antes da chegada no Cruzeiro... Jogava no Bahia, que brigava pela parte de baixo da tabela. Não, sim, eu tô dizendo que hoje é pior a avaliação. No Bragantino? Não, o Sacha é melhor que ele. Eu preciso O Sacha não é melhor que o Gilberto hoje? Não é. A temporada do Sacha é melhor, mas o histórico do Gilberto... Mas é o Gilberto de hoje que tá jogando, ué. Não, peraí. Mas quando eu tenho que falar da Cronos, o Gilberto, pra ser melhor que o Sacha, só se for de 10 anos atrás. Peraí, corta o microfone.